Ontem um inscrito me fez uma pergunta se dá para conciliar o TJ São Paulo com outros concursos. E eu acho que esse é um tema muito recorrente. Ah, dá para conciliar tribunais com polícia, dá para conciliar área fiscal com tribunais, ou concurso X com concurso Y. Então eu quero mostrar um pouco da minha trajetória aqui de aprovação no TJ São Paulo e explicar mais ou menos como que eu escolho concursos e se eu acho que dá para conciliar ou não. E tudo depende, obviamente, né? Então eu vou trazer essas nuances aqui nesse vídeo. Enfim, primeiro ponto eu acho que é como eu escolho os concursos que eu fiz. Até hoje eu fiz algumas provas, tá? Mas honestamente, eu só conto do TJ São Paulo pra frente porque o TJ São Paulo foi a única prova que eu consegui estudar. Foi a única prova que eu fiz depois da faculdade, com tempo e foco e dedicação de fato para estudar para ela. Antes eu cheguei a fazer TRF 2 e 3 lá, bem lá atrás, e assim, eu fiquei com 50% de acerto. Não consegui estudar, nem comecei as matérias todas direito. Não tinha lido nem o edital, não sabia que na prova de técnica ia cair administração de pessoas. Não sei nada disso, não sei nada. Então assim, eu conto do TJ São Paulo pra frente. E como que eu escolho um concurso que eu vou fazer? Primeiro, é questão de oportunidade. O TJ São Paulo foi uma baita oportunidade. O que eu vi lá, a hora que saiu o edital, mais ou menos em agosto, no comecinho de agosto, foi o seguinte. Eu vi um concurso com 4 meses para estudar, a prova seria em dezembro, um edital bastante reduzido, bem enxuto comparado ao que eu estava acostumado de ler editais de TRF, de TRT e tudo mais. Então assim, um edital bem mais curtinho e uma prova ali. E o pós-edital do TJ São Paulo foi bem longo, né? Geralmente tem 2 a 3 meses. O TJ São Paulo teve 4 meses entre o edital e a prova. Então assim, foi uma baita oportunidade que eu escolhi agarrar, dei meu all-in nela, só pensei no TJ São Paulo, não desviei o foco, mesmo enquanto eu estava estudando para o TJ São Paulo, saiu o edital do concurso aqui do Rio, do meu estado, eu moro no estado do Rio de Janeiro. E eu não desviei, eu fiquei focado até o final e valeu muito a pena, porque eu consegui essa aprovação. Então, primeira coisa é identificar esse tipo de oportunidade. E depois, caso você não tenha uma oportunidade tão clara quanto a que apareceu do TJ São Paulo, eu penso em 3 critérios aqui. Primeira coisa, o local. Onde que eu vou morar? Cara, tem alguns estados do Brasil que eu só não moraria. É muito longe de todos os meus amigos, de toda a minha família. Então eu só não iria para uma região muito longe daqui e tal. Eu tenho estados que eu tenho parentes, tenho estado que eu tenho família, entende? Então o local é um ponto muito importante na hora de eu decidir qual concurso eu vou prestar. Logo depois do local, eu penso na remuneração. Pô, eu já tô com uma aprovação encaminhada no TJ São Paulo. Eu sei que pode demorar um tanto ainda para eu ser chamado e tal, mas já tá encaminhado. Agora eu tô mirando em cargos com uma remuneração superior à do TJ São Paulo. No meu caso, cargos de nível superior, cargos de analista, especificamente de TRT, que é o que eu estou estudando agora. Que volta para o primeiro ponto ali do local, vão sair 4 TRTs na sequência aqui, que eu tenho um certo interesse. Então, é por isso que eu escolhi estudar para TRT. E terceiro, é a atividade que eu vou desempenhar. Bicho, não adianta, eu sou um cara de ficar em escritório e querer prestar concurso para polícia, ou então eu ser um cara que gosta de ficar na rua da agitação e não sei o quê, e fazer um concurso para escrevente técnico, que é um trabalho essencialmente de escritório. Então assim, eu acho que você não odiar o seu trabalho é um ponto muito importante. Você não precisa amar, ser apaixonado pelo direito do trabalho para prestar concurso para a área trabalhista, não. Só de você não odiar aquilo ali, eu acho que já vai dar muito certo. Porque a estabilidade, a remuneração, todos os benefícios que vêm com o serviço público, na minha opinião, compensam você não amar aquele cargo. Pelo menos é a minha visão de leigo ainda, de fora do serviço público. E beleza, escolhido o seu concurso, digamos assim, dá para conciliar ele com outras coisas? E aí a gente entra num ponto que depende. Depende do concurso, do que você está querendo conciliar ele com e da fase do seu estudo. Primeiro ponto eu acho que é você pensar se você está pré ou pós-edital. A prova que você quer, que você almeja, que você vai fazer, ou as provas que você almeja, já saiu o edital? Se sim, eu acho que não existe um mundo em que vale a pena, em que você deveria tentar conciliar com qualquer outra coisa. Eu acho que se saiu o edital, é all-in, é visão de túnel, é foco total
no concurso que você almeja. Se você está no pré-edital, talvez seja interessante você pensar numa criação de base mais ampla que vá abranger mais concursos. É exatamente o que eu estou fazendo para os TRTs. E o caso dos TRTs é uma oportunidade ainda melhor nesse sentido pelo seguinte: a base de qualquer TRT vai ser constitucional, administrativo, trabalho, processo do trabalho, isso para técnico, e no meu caso, que eu quero cargo de analista, civil e processo civil. Todo TRT vai ter essas matérias. Todo TRT vai ter essas matérias. Então, eu estou conciliando o meu estudo para vários TRTs que estão com rumores aí, que estão para vencer e estão para sair. Tem, no meu radar, tem Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Mato Grosso e tinha mais um, eu acho que estava para sair. Piauí e Paraíba parece que tá movimentando também, mas aí são estados que eu não sei se eu iria, que já são mais longe aqui do núcleo da minha galera, da minha família. Mas são baitas oportunidades para quem estuda para TRT também, e tudo com uma mesma base. Se você estuda pro TJ São Paulo e quer abranger sua base para pegar talvez um TJ Ceará, eu acho que teve já o TJ do Rio Grande do Sul agora há pouco, mas era uma possibilidade também, talvez seja interessante você focar naquela base, não só no edital do TJ São Paulo, com constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Não, direito civil não cai. Direito civil não cai no TJ de São Paulo. Então, enfim. Mas dá para você abranger essa base, ficar bom nessas matérias base e conciliar para mais concursos. Isso tudo se você tiver tempo. Se você tiver tempo hábil. Ah, Gustavo, minha rotina é corrida, eu trabalho, não sei o quê, eu tenho 2 horinhas para estudar por dia, bicho. Escolhe um. Não vai abraçar o mundo que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você tem tempo e tá meio longe ainda da sua prova, talvez seja interessante sim criar uma base. É o que eu estou fazendo com o TRT. O TRT, assim que ele sair, o máximo que vai ter de questões mais específicas que não estão nessa base vai ser uma legislação estadual ali, um regimento interno do tribunal, esse tipo de coisa que dá para pegar no pós-edital. Porque a minha base está sendo construída muito sólida, com muito trabalho duro, agora, nas 6 matérias principais. E eu não falei aqui de português, raciocínio lógico, informática, matemática, mas se esse tipo de coisa cai nos seus concursos, pelo amor de Deus, aproveita e estuda, tá? Eu sei que eu só comentei aqui das matérias de direito, mas obviamente essas matérias base de conhecimentos gerais são extremamente importantes, principalmente português, que cai em tudo quanto é prova. E, cara, para você fazer isso dar certo, para você conseguir conciliar, para você conseguir estudar para concurso público, eu acho que tem 3 elementos essenciais, que eu vou passar bem rapidinho aqui. Eu recomendo que você veja os outros vídeos do canal para ter uma visão mais aprofundada sobre isso. Mas primeiro, você precisa de organização, você precisa dedicar um tempo para o seu estudo. Não adianta você falar que quer passar em concurso público e não cortar de outras coisas para agregar no seu estudo, principalmente se você é uma pessoa que trabalha e tem pouco tempo. Então, organização e rotina é um ponto essencial na hora de estudar para concurso. Segundo, é você ter um método decente. Você ter um material bom, adequado para o seu nível, não pode ser muito acima, também não pode ser abaixo, porque senão você vai perder questão na hora da prova. Não pode ser acima, porque você vai perder tempo. Por exemplo, para estudar para o TJ São Paulo, não adianta você pegar um material que serve para magistratura, que você vai aprender um monte de coisa aqui, de doutrina alemã, de não sei o quê, que nunca vai cair no TJ São Paulo, que é mais focado em lei seca. Então você precisa de um material adequado e, e você precisa realmente colocar esforço e constância dia após dia. Então, você precisa de organização, um bom material, um bom método de estudos que te permita revisar e decorar aquele material para na hora da prova você pegar aquele conhecimento que estava no teu material, colocou ele na cabeça, na hora da prova tirar ele da sua cabeça e colocar ele no papel. É só isso. E você precisa da constância também, dia após dia ali, imprimir o esforço necessário para você decorar aquelas matérias, para você apreender o conteúdo e conseguir acertar questões na hora da prova. Se você quer saber mais sobre o meu método de estudos, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo e também no primeiro link da descrição, como sempre, tem o meu aulão, a minha Masterclass aprovado no TJ São Paulo, que é uma aula de 2 horas em que eu explico a fundo tudo o que eu fiz passo a passo de rotina, de método de estudos especialmente, é a ênfase ali da aula, né, o meu método de estudos, para passar no TJ São Paulo em 4 meses. Foi o que eu fiz. E é isso, espero que eu tenha tirado a dúvida do inscrito, esqueci o nome dele agora, putz, me desculpa. Até o próximo, um abraço, valeu.